Full Head, aqui o apresentador é você. É você, it's you, Babaluba Brothers, come on! Um projeto sofisticado no ponto mais nobre da cidade, da MEB Omni. Apartamentos de 4 dormitórios naquela que será a maior torre de Mogi. Um amplo lazer com mais de 20 espaços dedicados ao conforto e descontração, além da vista estonteante do Skyview. Visite o estande de vendas e conheça a grandeza e sofisticação do Dameb Omni. Um apartamento exclusivo em todos os sentidos. Sabe essas músicas que você ouve? As roupas que você usa? E até os livros que você lê? Tudo isso diz muito sobre você. E a universidade que você faz também diz muito sobre o seu futuro. Mas a UMC diz algo que você ainda não sabe. Até onde você pode chegar. Faça a sua própria história. Faça a UMC. Olá, meu nome é Antônio Sérgio Pacífico Bordim e eu sou grande conselheiro da região SP8 da antiga e mística Ordem Rosa e Crucis, a MORC. A Ordem Rosa Cruz, a MORC, é uma organização internacional de caráter místico, filosófico, iniciático, que tem por objetivo desenvolver o potencial latente do ser humano num ambiente de fraternidade e harmonia. Então a Ordem Rosa Cruz ensina, através das suas monografias, uma série de métodos para que você primeiro tenha um conhecimento teórico e depois exercícios práticos para que você realmente possa desenvolver essas faculdades. Na Ordem Rosa Cruz se estuda as relações do homem com o divino, se estuda como fazer uma meditação, é ensinado a meditar, que é uma forma de nós podermos conversar com o nosso eu interior. Você aprende uma série de técnicas, aprende como funciona de maneira geral o corpo humano. Existem técnicas de cura num determinado grau que são ensinadas. São ensinadas informações sobre o que é a aura humana, o campo magnético que sai de cada pessoa tem um campo magnético que emana de si próprio. O grande objetivo, na verdade, da ordem não é nem tanto que se desenvolvam esses potenciais, mas que esses potenciais sejam utilizados para que cada pessoa se torne um ser humano melhor. Não é necessário que você domine a arte da telepatia para ser um ser humano melhor. Você pode ser um ser humano melhor a partir das suas atitudes, dos seus pensamentos, das suas palavras, dos seus atos. E é isso que a ordem procura. Volta do ano de 1350 a.C., um faraó chamado Amenhotep IV disse e começou a desenvolver uma religião que era monoteísta na época. Então foi a primeira religião monoteísta, porque naquela época toda a religião que existia no Egito era politeísta. Eles acreditavam em vários deuses e deusas, e o Amenhotep chegou e falou: pode parar, não é assim, nós temos um único Deus no universo, e esse Deus, o símbolo dele é o Sol, e daí começou então realmente uma revolução no sentido de se implantar o monoteísmo no Egito. E lá pelo ano de 500 a.C., 600, 500 a.C., os grandes filósofos da Grécia começaram a ir para o Egito para estudar. Inclusive estudaram no Egito filósofos como Platão, como Sócrates, Solon, enfim, uma série deles esteve lá e depois levou esses ensinamentos para a Grécia. E o grande, vamos dizer assim, mérito desses filósofos gregos foi o de registrar os ensinamentos que eles receberam no Egito, acrescentar suas próprias ideias e deixar isso registrado para a posteridade. Lá pelo ano de 1600, os herdeiros desses ensinamentos, que eram os Rosacruzes,
se manifestaram ao mundo. Inclusive se manifestaram através de 3 manifestos que foram feitos naquela época, lá pelo ano de 1909. Um grande Rosa Cruz chamado Harvey Spencer Lewis foi para a França, foi iniciado e recebeu a incumbência de implantar a Ordem Rosa Cruz nas Américas, né? No caso, na América do Norte foi onde ele começou esse trabalho. E aí veio uma fase de grande desenvolvimento para a Ordem Rosa Cruz, e foi aí que ela realmente se tornou uma organização mundial, e hoje ela está presente praticamente em todos os países onde existe liberdade de expressão ao redor do mundo. You know when you give your love away, it opens your heart, everything is new, and you know time will always find a way. Hoje você encontra entre os nossos membros, você encontra católicos, você encontra judeus, você encontra muçulmanos, você encontra espíritas, você encontra umbandistas, enfim. As mais variadas religiões, as pessoas das mais variadas religiões fazem parte da nossa organização. Porque a nossa organização não é uma religião, ela é uma filosofia, como eu falei anteriormente, que está voltada para o desenvolvimento do potencial latente do ser humano. Nós acreditamos na existência da vida após a morte. Acreditamos que não existe a chamada morte, na verdade. O que existe é a transição, que nós chamamos de uma transição de estado de consciência. Você tem um estado de consciência quando você está utilizando o corpo terreno, e quando você passa pela transição, que você descarta esse corpo que estava sendo utilizado, então você passa para um novo estado de consciência, um estado inclusive onde a consciência se amplia e atinge novas perspectivas. Durante esse período que você está do lado de lá, vamos dizer assim, no plano espiritual, você também continua por um processo de evolução também no plano espiritual, e até que você faz um planejamento da sua nova encarnação e volta para o plano terreno novamente e tem novos desafios. Para se filiar à Ordem Rosa Cruz é bastante simples. Nós temos um site na internet que é o www.amorque.org.br. Não existem maiores requisitos, a não ser que você tem que saber ler bem, né? Tem que saber escrever, tem que gostar de ler, porque os nossos ensinamentos em boa parte são transmitidos através de monografias que você recebe em sua casa. Você preenche uma ficha de inscrição e existe lá um pequeno custo, que é uma taxa de inscrição e uma trimestralidade. Outro aspecto muito importante é que uma pessoa que entra à Ordem Rosa Cruz, ela não está vinculada à Ordem. Se amanhã ela quer sair, ela tem total liberdade de sair da Ordem. Ninguém prende você à Ordem, né? Então, o que vai prender você à Ordem é a sua própria vontade de aprender mais, de conhecer mais, de se autoconhecer e de se desenvolver cada vez mais.